Muito obrigada, Ana Sofia Antunes, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa, da inclusão, da deficiência. Tu foste secretária de Estado para a inclusão, conheces bem o que se faz ao nível europeu e eu começava exatamente por te perguntar como é que tu vês a estratégia europeia para a inclusão e a estratégia europeia para a deficiência. Antes de mais, muito obrigada pelo teu convite, Margarida. É um gosto estar aqui a partilhar convosco este tempo. Como é que eu olho? Eu acho que evoluímos consideravelmente nestes últimos anos, nestes 8 anos em que participei mais ativamente a nível interno na definição das políticas internas, mas sempre com a preocupação de olhar para aquilo que estava a ser desenvolvido a nível europeu, para que aquilo que propunhamos internamente estivesse intrinsecamente alinhado com aquilo que estávamos a fazer a nível europeu. E desde logo foi um enorme privilégio poder ter estado envolvida desde o momento zero naquele que foi o desenhar e o reforço do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e depois também naquela que foi a conferência, a Cimeira do Porto, em que tivemos a oportunidade de lançar o plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que era de facto algo que se calhar muitos sentíamos, eu sentia, e quem internamente trabalha as questões sociais, em muitos momentos olhávamos para esta Europa, para a nossa Europa, como uma Europa que se focava pouco nestes temas ou que desenvolvia pouco estes temas e se calhar se focava muito mais nas questões das comunidades económicas, e nas questões, acima de tudo, relacionadas... A presidência portuguesa puxou muito pela dimensão social, pela Cimeira do Porto. Conseguirmos ver efetivamente isso acontecer, vermos este terceiro pilar a ter esta aposta e termos conseguido desenvolver o conjunto de iniciativas que conseguimos concretizar, sempre com uma grande prioridade à área social, a área social de forma abrangente, mas com tópicos específicos muito trabalhados, porque conseguimos fazer sessões quer na área da inclusão das pessoas com deficiência, quer na área da infância, quer na área da proteção às pessoas em situação de sem-abrigo. Foi na altura um momento de grande regozijo para todos nós, porque estávamos a ver as coisas acontecer simultaneamente aqui e lá fora. Exatamente, portanto, na prática, durante a presidência portuguesa, com a Cimeira do Porto, foi possível aprovar um plano de ação, onde a dimensão inclusão é uma dimensão muito importante, porque já tinha sido aprovado em Gothenburg o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, mas era necessário que ele fosse implementado, que ele fosse concretizado. E a Cimeira do Porto fixou, inclusivamente, alguns critérios quantitativos, algumas obrigações para os países. Sim, acima de tudo, termos a possibilidade de trabalhar com sessões, nós realizamos essas mesmas sessões de consulta pública do plano de ação para o Pilar Europeu, e tivemos a oportunidade de dar contributos muito concretos ao nível dos indicadores principais que iriam definir em que estado é que queríamos estar, em que ponto é que queríamos estar em 2030, portanto, no final da implementação deste plano de ação. E parecendo que não, quer dizer, nós já estamos em 2024, para onde teremos a revisão do plano e poderemos fazer uma avaliação mais específica de em que ponto é que estamos, mas com aqueles indicadores que nos dizem muito concretamente em que ponto devemos estar em 2030 ao nível do emprego da população adulta, de que forma, qual a percentagem que queremos evoluir na redução dos jovens NEET,
De que forma é que o número de pessoas que nos propusemos, enquanto Europa, retirar de uma condição de pobreza, os 15 milhões de pessoas que nos propusemos retirar da pobreza, 5 milhões das quais crianças, e o trabalho que muito concretamente foi feito ao nível da garantia para a infância para lá conseguirmos chegar. O indicador, pela primeira vez, isto foi um orgulho imenso para nós, tínhamos um indicador principal dedicado especificamente às questões do emprego das pessoas com deficiência, ou seja, focado na redução do gap entre a taxa de desemprego da população em geral e a taxa de desemprego das pessoas com deficiência, no sentido de conseguirmos reduzir para metade esse mesmo gap durante este período. E estes são dados muito mais concretos que nos permitirão fazer uma avaliação muito mais exata de como é que estamos a evoluir em termos sociais na Europa. E achas que é evidente, nós sabemos em termos europeus, um grande desafio quando há compromissos, e pela minha experiência gosto sempre de reforçar esta ideia, é que quando há compromissos em matéria de objetivos políticos, é fundamental que eles sejam quantificados. E aí há uma obrigação, digamos, dos Estados-membros, há um compromisso dos Estados-membros de respeitarem esse objetivo quantificado. E eles são muito específicos em termos de quantificação e, portanto, o não cumprir, acho que nos ficará mal a todos, não é? Portanto, há aqui um esforço adicional, eu penso que da parte de todos, em contribuir para este conjunto de soluções que queremos ver implementadas no terreno. E acho que Portugal está a fazer a sua parte. Quer não apenas com a aprovação da garantia para a infância e com aquilo que nos propomos fazer a nível da retirada destes 5 milhões de crianças de uma condição de pobreza, fazer a nossa parte, mas também ao nível da aprovação da própria Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência e a criação de medidas específicas internas, como a questão das cotas para a contratação de pessoas com deficiência no setor privado, para além da cota que já tínhamos no setor público, conseguirmos dar aqui o nosso contributo interno específico que nos permita dizer estamos efetivamente a contribuir na prática para que estes indicadores evoluam favoravelmente. E estamos, de facto. E há aqui uma dimensão europeia, ou seja, como tu referiste no início, o que é muito interessante é que nós temos objetivos europeus e, digamos, isso que fizeram em Portugal e que seguramente os próximos governos continuarão, é a sua contribuição para atingir esse objetivo europeu, porque há uma dimensão europeia no plano de ação para a deficiência, designadamente o plano de ação 2021-2030. Sim, nós e foi tudo muito coincidente no tempo, ou seja, quando nós estávamos a terminar a consulta pública da nossa estratégia nacional, estava também em processo de conclusão a elaboração da nova estratégia para a inclusão das pessoas com deficiências ao nível europeu. E, portanto, houve nessa fase, que foi bastante coincidente, uma preocupação extrema em alinharmos eixos e alinharmos objetivos, muitos deles quantificados, para efetivamente conseguirmos perceber de que forma é que estávamos ou não a evoluir em paralelo na implementação destas mesmas medidas. A nossa estratégia é uma estratégia a mais curto prazo, nós definimos-la como estratégia 21-25, portanto ela terá como prazo de implementação o fim do próximo ano. Ainda tem, efetivamente, um conjunto de medidas que ainda carecem de trabalho e de implementação, mas sabemos que estamos a ir no caminho certo, quando percebemos que estamos a conseguir incrementar consideravelmente o número de colocações de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, no setor privado, exatamente, a ser respeitados, visíveis, não é? Quando conseguimos ver nos números esse reflexo, não só nas colocações, no recurso às medidas de apoio ao emprego do IFP, as gerais e as especificamente criadas para este público em concreto, mas também quando vimos, por exemplo, desta manhã olhava para esses dados, a evolução dos índices de pobreza
refletidos no universo da população com deficiência especificamente. Ou seja, quando conseguimos olhar para a comparação, o gap existente entre a taxa de pobreza na população em geral e da população com deficiência, em Portugal, nós vimos que efetivamente estamos a conseguir reduzir consideravelmente esse gap. Esse gap que já foi de cerca de 35 pontos, neste momento está nos 26. E saber que isso resultou de uma medida muito concreta aprovada cá dentro, chamada Prestação Social para a Inclusão, e que permitiu que nos últimos 5, 6 anos, portanto, ela foi completada em 2018, tínhamos conseguido que a incidência da taxa de pobreza tenha reduzido junto das pessoas com deficiência, quer antes de transferências, não é? Mas especialmente depois de transferências sociais. Neste momento, temos uma taxa de incidência de pobreza nos 20%, quando antes da criação desta mesma prestação tínhamos montantes, tínhamos um diferencial muito superior. E perceber que não estamos nada mal colocados quando olhamos para uma Europa a 27, quer nas nossas taxas de colocação, nas nossas taxas de empregabilidade das pessoas com deficiência, quer ao nível da incidência da taxa de pobreza pós-transferências, é algo que efetivamente só nos pode fazer regozijar, porque neste momento sabermos que temos uma taxa de incidência de pobreza no universo das pessoas com deficiência de 4,8% abaixo da média europeia é algo ótimo, importante. Mas tu há bocado disseste uma coisa que nós procuramos sempre alinhar os nossos objetivos com os objetivos europeus. Sim. E, entretanto, a União Europeia aprovou a sua política para a deficiência, o seu plano de ação para 2021-2030. E aqui há, digamos, um fenómeno nos dois sentidos. Quando tu dizes alinhar, estás a referir, é uma questão, estás a referir, por um lado, que nós importamos esses objetivos europeus, mas também contribuímos para a definição desses objetivos. Ou seja, no debate europeu para fixar este plano de ação, Portugal também fez propostas e procurou, de facto, contribuir para que esse plano de ação fosse ambicioso. Nós contribuímos ativamente na fase da elaboração da estratégia europeia e foi importante que precisamente esse período tenha coincidido com a presidência europeia do Conselho. A portuguesa do Conselho. Exato. Porque conseguimos dinamizar um conjunto de iniciativas a nível até de consulta pública na altura proposta de estratégia, no sentido de lhe darmos contributos e de procurarmos reforçar algumas áreas que, a nosso ver, eram fundamentais que estivessem mais patentes na estratégia europeia. Nomeadamente, falo das questões da promoção da vida independente, das questões das medidas de apoio de base comunitária e centradas na pessoa, e ver que efetivamente isso teve acolhimento ao nível europeu. Ao nível europeu foi muito relevante, até porque é curioso nós percebermos ao fim de algum tempo e de muito trabalho também investido nesta área que medidas que não começaram aqui, porque de facto o movimento da vida independente não começou aqui, ele teve e se calhar ainda tem como expoente máximo países como a Suécia, mas ver que em muitos Estados-membros, infelizmente, se começou com força e se regrediu, concluindo que modelos, se calhar desenhados de acordo com uma filosofia purista da vida independente, não eram sustentáveis de base, e ver que outros países que lançaram as suas propostas nesta área e os seus modelos adaptados nesta área, já posteriormente, é o nosso caso, é o caso de Espanha, por exemplo, estão a conseguir levá-los avante, crescendo sustentadamente, ir aumentando, mas ver, por exemplo, que Portugal fez um bom uso dos fundos comunitários do PT 2030, onde foi financiar os seus projetos piloto de vida independente, de apoio a pessoas com deficiência, de assistência pessoal, que foram por aí financiados durante 5 anos,
que demonstraram que tinham pernas para andar, que era esse o caminho que queríamos seguir, que era fazível e que, com base nessa experiência, que só nos foi possível com base nos fundos, hoje podermos ter a vida independente aprovada em Portugal como uma medida permanente do orçamento da Segurança Social, é muito gratificante perceber que o conseguimos fazer e que este foi um papel, foi um conjunto de passos que só conseguimos dar porque de facto tivemos a estrutura da Europa por trás. Tivemos a estrutura dos fundos, tivemos o apoio, a consultoria de estruturas como a DG Employment ou como a DG Regio neste DG trabalho. Emprego, DG das Políticas, Direção-Geral Emprego e Direção-Geral das Políticas Regionais. Pronto. Defeito de estarmos sempre a falar. Defeito de nós todos, de nós todas, não te preocupes. Mas foi fundamental o trabalho de perto com eles para percebermos o que estava a ser feito, o que tinha corrido melhor, o que tinha corrido menos bem e percebermos que, ao contrário daquilo que muitas vezes é tão nosso, dizermos que estamos atrás, que aqui está tudo um bocadinho pior do que está numa série de outros países, que se calhar até não está. Eu entrei na Comissão Europeia em 1994. Sempre nos habituámos a ouvir dizer que Portugal era o pior de tudo e não é. Nós conhecemos a realidade de outros países, claro que não é pior, temos coisas muito melhores, temos coisas piores, como há outros países que têm coisas melhores e coisas piores. Sim. Ana Sofia, uma das decisões recentes na União Europeia foi criar este cartão europeu da deficiência. Achas que este cartão europeu tem utilidade? É mais uma forma de nós fixarmos a dimensão europeia nesta política que é a política para a deficiência? Eu penso que sim, porque no fundo também nos vai ajudar. Para já vai facilitar de facto a circulação entre países e a possibilidade das pessoas usufruírem de um conjunto de direitos numa perspectiva transnacional, numa perspectiva europeia, não é? E não restrita e fechada ao seu país. Não quer dizer que em países mais amigos da inclusão as coisas já não se processassem assim na prática, muitas vezes sem sustentação jurídica, mas quer dizer, muitas vezes eu chegava a um país da União Europeia, apresentava o meu atestado em português, certo, de Portugal, sem inglês, eles olhavam para aquilo, olhavam para mim e diziam, pronto, ok, é evidente que tens uma deficiência, portanto vou-te conceder acesso a este direito, a este desconto no transporte, a este desconto no acesso ao museu. Isso acontecia, mas era uma praxis, não era um direito, não estava juridicamente consagrado. E hoje em dia passa a estar, não é? Portanto, não apenas do ponto de vista do acesso a um conjunto substancial de direitos que as pessoas com deficiência têm em diferentes Estados-membros, eles são variáveis de Estado para Estado, mas também, por exemplo, a flexibilidade que nos dá a nível das deslocações, das movimentações, porque este cartão tem uma expressão muito concreta ao nível do cartão de estacionamento europeu para pessoas com deficiência, e isso é algo que era muito reivindicado também pela comunidade das pessoas com deficiência há largo tempo. E também aqui a Europa poderá ser um motor. Vamos lá ver, uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade em fazer internamente foi criar um cartão nacional da pessoa com deficiência. Pois. Por diversas ordens de razões, não era pelo facto de criar um cartão em si, é porque, no fundo, quem atesta esta condição é a saúde, através de juntas médicas de avaliação de incapacidade feitas por médicos, mas depois esta condição permite aceder a uma panóplia de direitos que advém das mais diversas áreas governativas. Tem impacto ao nível dos transportes, ao nível da cultura, ao nível da saúde, ao nível das prioridades nas filas, ao nível da administração, áreas que estavam na tutela da PCM, e portanto muitas vezes depois conciliar todas estas questões é difícil. Não é fácil. A partir do momento em que nós temos um motor chamado cartão europeu, será muito mais pacífico, creio eu, agora quem segue conseguir pegar neste instrumento e implementá-lo cá dentro. No fundo, apenas o que estamos a fazer é importar algo que está feito e ao qual temos apenas que organizar e fazer corresponder um conjunto de direitos que já existem e que têm apenas que ser organizados e associados àquele instrumento. Portanto, na prática tem duas dimensões.
importas estas dimensões e facilita-te, substitui aquilo que era a tua ideia de haver um cartão nacional. O cartão europeu é um cartão europeu, funciona em todos os países, quer aqui, quer noutros países, e, por outro lado, dá às pessoas, aos portugueses com deficiência, a possibilidade de chegarem a qualquer um dos Estados-membros com o seu cartão e imediatamente beneficiarem de todos os direitos dos deficientes nesse país. Exatamente. Quer sejam mais, quer sejam menos do que aqueles direitos que existem em Portugal. Exatamente. É assim. É isto mesmo. Ou seja, e também aqueles que venham de fora e que cheguem cá, poderem ter acesso àquilo que nós cá já logramos alcançar e que já é um dado adquirido para as pessoas com deficiência em Portugal. E, portanto, poderem também ter as prioridades nas filas de atendimento, terem o direito de estacionamento, terem os descontos nos transportes, terem nos museus, terem acesso a questão do direito ao acompanhamento pelo assistente pessoal, num conjunto de acessos que passam a ser gratuitos para o assistente pessoal. Portanto, há aqui um conjunto de situações que passam a ser muito facilitadas a partir do momento em que temos este instrumento criado. Ana Sofia, o Parlamento Europeu, por exemplo, teve um papel importante na criação deste cartão europeu. Mas eu vou-te pôr uma última questão. Nós vamos ter eleições europeias em junho. Tu, que tens uma experiência governativa longa na área da inclusão, na área da deficiência, se eu te pedisse que recomendações ou que recomendação fundamental é que tu farias ao Parlamento Europeu para o próximo mandato no sentido de valorizar esta dimensão inclusão na União Europeia? Eu acho que, acima de tudo, imagino que o Parlamento Europeu deva ter um papel muito ativo naquela que vai ser a revisão que será feita no próximo ano do próprio Plano de Ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Certo. Acho que esta revisão será fundamental e percebermos em que ponto é que estamos e até onde é que afinal conseguimos ir, porque se calhar até conseguimos ir mais longe, vai ser fundamental. Seja ao nível da promoção do emprego, das colocações, das garantias na mobilidade, ao nível da igualdade de acesso. E quando falo aqui de igualdade, não falo apenas em questões da igualdade de género, falo nas questões muito mais transversais da inclusão, e não apenas a inclusão das pessoas com deficiência, mas de um conjunto de populações que cada vez mais nos chegam e que temos que saber incluir, que temos que ter a capacidade de incluir, porque precisamos desesperadamente deles. E temos que aprender a acolhê-los e a acolhê-los bem. Na área da inclusão das pessoas com deficiência, temos uma estratégia europeia para implementar. Ela tem um prazo de implementação que parece muito longo, mas que depois na prática não é, mas que tem medidas que efetivamente têm que ser mais incrementadas. E admito que o Parlamento Europeu possa ter um papel muito ativo, por exemplo, na disseminação de cada vez mais políticas de apoio à vida independente, assistência pessoal, políticas de base comunitária, desinstitucionalização, que é algo em que nós temos apostado muito, em que há um conjunto de países europeus que têm apostado muito, mas que estão longe de ser medidas que sejam uma aposta a 27. Temos países em estágios muito diferenciados de desenvolvimento e temos efetivamente de fazer disto um movimento global a 27, sob pena de criarmos aqui uma Europa também a este nível, com patamares muito diferenciados de desenvolvimento. E eu acho que precisamos de vozes muito ativas dentro do Parlamento Europeu para fazer este trabalho, para fazer esta luta, permite-me o termo, porque no fundo é assim que muitas vezes ainda há encaro. Provavelmente também graças à minha condição, mas é uma luta de todos os dias. Termos o financiamento adequado, ou seja, aquilo que tu referiste há pouco, da possibilidade dos fundos europeus financiarem estas políticas nos 27 e nas regiões que têm acesso a esses fundos europeus. Portanto, continuar a ter a deficiência como uma prioridade no uso, no acesso aos fundos europeus.
Eu admito que sim, eu conheço a realidade nacional, ou seja, enquanto governante durante 8 anos, eu e o Ministério que eu integrava tivemos uma palavra a dizer sobre a forma como queríamos usar o PT 2030 nesta área. Certo. E, portanto, admito que cada Estado-membro o tenha feito, ou o devesse ter feito. Em que medida o fizeram, eu não sei. Em que medida aqueles que o fizeram menos poderão ainda incrementar essa... Há sempre flexibilidade, não é? Há sempre possibilidade de redirecionarmos opções dentro dos fundos e das linhas a que temos acesso. O PRR, claro que é uma coisa diferente, é uma coisa muito mais pontual, definida no tempo. Agora, Portugal foi capaz de pegar numa fatia muito substancial das suas verbas do PRR e em tempo recorde fazer, desculpem o termo, quase uma maluqueira, não é? Que foi dedicar uma boa parte destes fundos não apenas a investir no setor social, a construir novas vagas, a remodelar o que já existia e que estava a precisar de obras, a promover a acessibilidade. Nós somos o único Estado da União Europeia que eu conheço até à data, não conheci mais nenhum, que pegou em parte da sua verba do PRR e disse: vou eliminar barreiras arquitetónicas, vou apoiar câmaras que queiram fazer obras no espaço público, pessoas que queiram fazer obras nas suas casas para melhorar as suas condições de habitabilidade. Promover a acessibilidade. E, portanto, esta margem, o que muitas vezes se consegue e se pode fazer com os fundos, também está muito dependente das opções de cada opções políticas de cada governo, mas às vezes esta sensibilização e esta necessidade de se ver para além de que os fundos não têm que estar só focados na parte da economia, das empresas, que podemos fazer muito mais com eles e que este setor social será no futuro um setor de extrema relevância, não apenas porque haverá muitas pessoas a quem teremos que apoiar, mas porque, acima de tudo, também será dentro da própria dimensão do emprego. Falamos muito da digitalização, do emprego verde, é verdade, mas o emprego social também vai ser uma realidade e cada vez mais forte. Nós precisamos cada vez mais de recursos humanos neste setor e procuramos por ele desesperadamente. Portanto, precisamos de cabeças que, a nível central, também tenham a capacidade de perceber que precisamos de, no momento de fazer escolhas ao nível da orientação destes fundos, pensar que estas áreas também precisam de fundos. Ana Sofia, muito obrigada por ter estado no podcast E Se Falássemos na Europa, e estou convencida que na Assembleia da República vais continuar a bater-te pela inclusão e pelos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Obrigada.